Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Pode sentar os obreiros. Uma palavra de reflexão profunda. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, diga comigo, quero a minha parte da herança. Como está escrito aí na sua Bíblia? Como? Dai-me. Isso. Dai-me. Dá-me. Tá. Aqui na minha, quero. Na sua, outras igual a minha, outras quero. Outras dá-me. A minha parte da herança. Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Diga comigo, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Quem está contando essa parábola, gente? Jesus. Jesus está trazendo essa parábola para uma reflexão, né? Sempre que nós falamos a respeito dessa parábola, isso nos faz pensar acerca de algumas coisas, e é o que ela nos leva a refletir, né? Porque esses 2 filhos somos nós. Você vê que eles tinham tudo, estavam na casa do pai, guardados, protegidos, tinha segurança, tinha prosperidade, tinha abundância, tinha paz, tinha alegria. Não deixa o teu espírito sair daqui não, porque amanhã essa palavra pode te fazer falta, viu? Tinha tudo. Só que muitas vezes a pessoa ela é tomada por um sentimento de insatisfação. Como é que chama essa palavra, gente? Insatisfação. Tá bom, mas não tá bom. Ela não está bem. Ela não está bem na casa de Deus. Ela não está bem com aquilo que tem recebido. Muitas vezes ela não está bem em casa. Ela não está bem, ela não está satisfeita. E a verdade é que nós vamos ver daqui a pouco por que isso, né? Por que essa atitude? Por que essa insatisfação? Por que essa necessidade, estando tão bem, por que essa necessidade de outras coisas? Por que essa necessidade de experimentar? Isso muitas vezes, que é um problema interno, pode se tornar um problema muito grave futuro. Amém, pessoal? Aí diz assim, ó. Diz assim, que versículo eu parei? 16? Eu li o 15 já? Não, vou ler o 14 de volta. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a padecer, ou a passar necessidade. Porque é assim, né? A gente, enquanto nós estamos fazendo o que é certo,
estamos na direção certa, estamos na bênção, nós estamos acumulando. Nós estamos acumulando. Ele saiu da casa do pai, então ele saiu e passou um período utilizando, gastando daquilo que havia recebido na casa do pai. Amém? Isso era fruto ainda do tempo da bênção na casa do pai. Então ele ainda desfrutava daquela bênção que foi adquirida lá. Mas ele parou de plantar também. E chegou um momento que acabou aquele plantio. Acabou aquela reserva que ele havia feito. E aí chegou o tempo de dificuldade, o tempo de crise. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava, diga comigo, ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Olha a situação que ele chegou. Ele desejava se alimentar daquele alimento que era o alimento servido para os porcos. E tudo isso por quê? Tudo isso por uma necessidade enganosa. Ele não estava bem, gente? Sim ou não? Sim ou não? Tudo isso por uma necessidade enganosa. Tudo isso por uma insatisfação. Ele estava bem, estava cuidado, tinha segurança, tinha prosperidade, tinha abundância, estava protegido, estava no lugar certo. E aquela necessidade, aquela insatisfação, quero minha liberdade, quero poder fazer outras coisas e etc., o levou a uma situação terrível que ele jamais havia vivido. E isso não começa só aqui. Isso aqui nós podemos associar outros textos que eu falo já, somando aqui o que nós estamos meditando, e vamos refletir acerca de tudo isso. 17, essa palavra eu quero que você repita em voz alta comigo. Diga comigo, caindo em si. Mais uma vez, diga comigo, caindo em si. Ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? Você vê que ele teve aquele momento aquela atitude, foi uma atitude que ele tomou fora de si. Ele caiu a ficha depois. Ele caiu em si só no momento do sofrimento. Aqui, ele caiu em si e conseguiu enxergar tudo que ele possuía, tudo que ele vivia. Ele conseguiu enxergar aquilo que antes ele não conseguia enxergar. Amém, pessoal? Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra os céus e contra ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um de seus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Você vê que ele conseguiu enxergar o que ele não conseguia enxergar antes, né? O que ele conseguiu enxergar? Que até os empregados, os servos do pai dele, estavam mais abençoados do que ele. Entendeu ou não? Sim ou não? Sim ou não? Por isso que a pessoa, se é uma coisa que a gente trabalha bastante dentro da igreja, é justamente a maturidade de eliminar a emoção, né? Porque muitas vezes a pessoa, ela toma uma atitude na emoção,
E ela tem convicção de que aquilo que ela está fazendo é certo, ela tem a convicção que aquela atitude é a melhor para ela, ela tem a convicção e ela está tomando uma atitude que ela só cai a ficha lá na frente. Que aquela atitude foi uma atitude fora de si, que não pensou para tomar aquela atitude. E o mais interessante, eu poderia somar essa palavra aqui, e chamando a atenção para nós, para aquilo que nós devemos estar atentos com o que está acontecendo aqui dentro, com o que está acontecendo aqui, é que às vezes a pessoa ele tem uma necessidade que não é necessária. Diga comigo, muitas pessoas têm uma necessidade que não é necessária. É tudo que ela não precisa. Podemos pegar o exemplo de Eva no paraíso, né? Eva não estava no paraíso? Ela não habitava o paraíso? Ela não tinha tudo no paraíso? Sim ou não? E tudo que ela não precisava era o que o diabo incorporado na serpente estava propondo a ela. Você vê que é a maldita insatisfação. Estava no paraíso, tinha tudo no paraíso, tinha tudo o que precisava e algo mais. Mas lá no paraíso não estava bom. Lá no paraíso estava faltando alguma coisa. E aquela insatisfação e aquela necessidade, aquela curiosidade para algo mais, refletiu em quê? Na perda do paraíso, expulsa do paraíso. Amém? O que aconteceu com o jovem aqui, na parábola que Jesus está contando? Ele tinha tudo na casa do pai, ele tinha tudo, abundância, prosperidade, protegido, cuidado. Só que eu quero a minha liberdade, eu quero viver a minha vida, eu quero seguir, quero poder fazer, Foi. Se o pai não desse, provavelmente ele saísse. O pai deu, ele saiu também. Porque tem pessoas que, às vezes, se você não der, ele toma atitude. Se você der, também ele vai tomar atitude, porque é algo que está dentro dele. Está dentro da própria pessoa. Amém, pessoal? O povo de Israel estava já a caminho da terra prometida. Oraram mais de 400 anos, pedindo a Deus que os libertasse daquele sofrimento, daquela opressão, daquela vida amarga que estavam vivendo. O Senhor os libertou. Já estavam a caminho da terra prometida. Mas estavam a caminho da terra prometida e tinha aqueles que já estavam querendo voltar para trás, achar alguém que os levasse de volta o lugar que eles clamaram tanto, pedindo a Deus que os tirasse de lá. Amém? Já estavam, eles não estavam infelizes com a escravidão, com aquela vida amarga. Já estavam na direção da terra prometida. Aí a maldita insatisfação, as coisas não acontecendo do jeito que gostaria, daquele momento, da forma que eles esperavam. Aí o que eles estavam querendo? Vamos levantar alguém que nos leve de volta para o Egito. E aí, quantas situações, quantos exemplos eu dei aqui agora? Por favor, quantos exemplos eu dei aqui agora? Quantos? 3. Dei 3 exemplos, não dei? Sim ou não? A insatisfação do filho pródigo levou ele a desejar comer do que os porcos comiam, uma situação terrível, miserável, de humilhação terrível. Eva, juntamente com Adão, aquela insatisfação, aquela necessidade do que não necessitavam, viu? Aquela necessidade daquilo que não necessitava, resultou na perda do paraíso, expulsos do paraíso. E esses que queriam voltar, muitos morreram no meio do caminho, nem voltar puderam. Nem voltar puderam. Acabaram morrendo no meio do caminho. Amém, pessoal? Amém? Por isso, deixa eu concluir a leitura aqui. Qual versículo eu parei agora? Eu vou ler o 20.
A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho. E o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho, diga comigo, estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando aproximou-se da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me destes nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai, diga comigo, meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém? Eu quero que você, é muito comum, né? O pedido dele começou assim, ó. Eu quero. O pedido dele começou assim, ó. Dai-me. Dai-me. E ele estava com eu quero e dai-me, tendo tudo, possuindo tudo. Eu quero que você faça uma breve reflexão sobre a sua vida, bem rapidinho. Bem rapidinho. Faça uma reflexão agora atualmente e faça uma reflexão de algumas coisas, algumas decisões que você não precisava ter tomado lá atrás e te trouxe consequências, e muitas vezes se aquilo que você está tão ansioso, insatisfeito, porque eu quero mostrar a você que esta insatisfação, seja do filho pródigo, seja de Eva estando no paraíso, seja do povo já a caminho da terra prometida, isso não era um problema que estava fora, isso era um problema que estava dentro. Essa insatisfação eles poderiam mudar, poderia haver inúmeras mudanças, nunca estaria bom, porque é algo que estava dentro deles, algo que precisava ser mudado dentro deles. Então, e eles só caíram a ficha o quanto estavam bem, principalmente a história que nós estamos meditando agora, só depois que ele perdeu tudo. Só depois, ele só caiu em si depois que ele estava gemendo.
padecendo, sofrendo necessidade, padecendo necessidades. E a reflexão é justamente, nós não precisamos descer ao fundo do poço para cair em si o quanto estamos abençoados, ou estávamos abençoados. É verdade ou não é? Sim ou não? Sim ou não? Então por isso que nós temos que orar continuamente. Nós temos que orar continuamente. E eu falava outro dia sobre isso. Você tem um hábito de parar de vez em quando? Sentar. Eu pedi isso essa semana ainda, semana passada. Parar um pouco e meditar, refletir. Não sobre o que você não tem, mas a respeito do que você precisa melhorar. Porque é muito fácil a gente ficar pensando na vida e pensando assim, eu não tenho o carro que eu gostaria, eu não tenho a casa que eu quero, eu não tenho uma família do jeito que eu gostaria, da maneira que eu gostaria, eu não tenho. E fica sempre olhando para a grama do vizinho, né? Será que a grama do vizinho é mais verde que a sua? Que a gente acha que a grama do vizinho é sempre mais verdinha que a nossa, né? É ou não é? Sim ou não? Você já parou para pensar, peraí, deixa eu pensar, o que eu preciso melhorar? O que eu preciso trabalhar dentro de mim ainda? Eu preciso evoluir, eu preciso melhorar. Como ser humano, ao invés de falar assim, simplesmente, dai-me, né? Dai-me minha parte, dai-me a minha bênção, dai-me, Senhor, faz de mim uma pessoa temente, faz de mim uma pessoa leal, faz de mim uma pessoa equilibrada, faz de mim uma pessoa sincera, faz de mim uma pessoa espiritual, Senhor, faz de mim uma pessoa, equilíbrio, faz de mim uma pessoa equilibrada, Senhor. E quando eu falo de equilibrada, eu falo equilibrada para tudo, né? Equilibrada para tudo. Equilibrada na sua maneira de agir, equilibrada nas decisões que vai tomar, o equilíbrio nas escolhas que vai fazer, porque muitas vezes a ansiedade é tão grande que faz com que você haja desequilibrado. Faz de mim, Senhor. Faz de mim uma pessoa íntegra, faz de mim uma pessoa justa, faz de mim uma pessoa misericordiosa, Senhor, porque eu não sou misericordioso. Faz de mim uma pessoa, e vai. Amém, pessoal? Amém? Porque eu disse outro dia, quem não cresce por dentro, não cresce por fora. Sabia disso? Quem não cresce por dentro, não cresce por fora. O que eu tenho que fazer para crescer, meu Deus? O que eu tenho que fazer? Cresça por dentro. Melhore por dentro. Tudo isso que nós estamos falando e de repente coisas que você consegue analisar que está lhe faltando. Né? Nos últimos dias nós falamos, principalmente domingo, nós meditamos acerca de tantas passagens importantes falando acerca de lealdade, sinceridade, honestidade, de ser uma pessoa misericordiosa, amorosa, ser uma pessoa equilibrada nas suas atitudes, porque é isso que vai fazer com que você esteja preparado para que Deus possa colocá-lo cada vez mais numa posição mais elevada, mais honrada. Uma pessoa que é grata na medida que tem recebido. Pessoa que é grata na medida que tem recebido. Você é grato na medida que tem chegado até você? Ou não? Ou de repente você é aquela pessoa que faz Deus, tenta fazer Deus pensar que tudo que Ele fez na sua vida até hoje é só... Tudo que Deus fez na sua vida é errado. Porque você não é grato em nada.
Você não é grato com a medida que tem. Você não é grato com a família que Deus te deu. Você não é grato com o trabalho, a prosperidade que Deus tem te dado. Você não é grato com a casa. O que você tem recebido, você não é grato. É sempre uma insatisfação, sempre nunca está bom, está bom, está bom, está bom. Essa insatisfação levou o filho pródigo a essa situação miserável, caótica, trouxe a essa situação de desejar comer o que os porcos comiam. Ali ele descobriu o quanto ele estava abençoado. Amém, pessoal? Amém, gente? Não estou falando para você, não estou falando que você não pode pedir as demais coisas. Não. Nós mesmo ensinamos e vivemos isso. Só que nada disso vai permanecer nas suas mãos. Nada disso vai permanecer. Por favor, não mexa no celular agora não, por favor. Vou pedir isso para você com sinceridade. Não mexa no celular, não fica atento na palavra. Fica atento. Ninguém é obrigado a estar aqui, tá? Mas uma vez que a gente está aqui, não traga o corpo para a igreja não, que você vai perder o seu tempo. É de verdade. Eu tenho o maior temor com a igreja. Você sabe que eu não gosto? Eu tento eliminar, às vezes, quando as pessoas, eles estão ali no corredor, às vezes está com a criança, está com uma coisa, eu tento eliminar até isso. Porque é muito fácil, a palavra vem e a gente ignora. A palavra vem, a gente ignora. Eu sei quando uma pessoa vai me dar trabalho, sabia disso? Eu sei quando uma pessoa vai me dar trabalho. Como é que o senhor sabe, bispo? Eu sei pelas atitudes dela, a frequência dela dentro da igreja, as atitudes dela. É muito fácil você conseguir analisar o que está acontecendo no espiritual de uma pessoa. E é mais dia, menos dia, ela está batendo, pedindo socorro, pedindo orientação, pedindo porque a vida virou de ponta cabeça. Nós temos oportunidade. As oportunidades são dadas a todos nós. E hoje, uma oportunidade como essa, é o seguinte: nós temos a oportunidade de fazer as escolhas certas. Nós temos a oportunidade de refletir acerca daquilo que está acontecendo dentro de nós. Porque uma atitude como essa tem desgraçado a vida de tantas pessoas. Nos últimos dias eu tenho visto pessoas que estão jogando a sua bênção fora. E eu já não tenho mais, eu tenho pessoas, sabe que eu posso, vou dizer uma coisa para você hoje, ó, olha para mim, por favor. Tem pessoas que eu já tenho entendido uma coisa. Nas últimas semanas eu tenho lutado tanto para abrir os olhos de algumas pessoas, tanto para mostrar a ela o que está errado na vida dela, que a escolha que ela está fazendo, o que ela está enxergando, aquilo que está acontecendo dentro dela, essa insatisfação, essa revolta que está dentro dela, não está bom, a casa não está boa, a família não está boa. Eu tenho lutado tanto para abrir os olhos, e tem pessoas que não têm conseguido, a palavra não entra mais. Diga comigo, a palavra não entra mais. O momento mais perigoso na vida de uma pessoa é quando a palavra não entra mais. Você sabia disso? É o momento mais perigoso na vida de uma pessoa, quando a palavra não entra mais. Aí é só ela e Deus. E sabe quando eu entendo? Sabe o que eu entendo com isso? Eu entendo que agora é o seguinte: chegou um momento que Deus também chegou ao seu limite, agora Deus quer tratar. Sabia disso ou não? Sabia disso ou não? Você sabia que tem casos na Bíblia que Deus endureceu o coração, porque aí o Senhor falou, agora é comigo, agora eu vou tratar. Aí a palavra não entra mais. Eu quero dizer a você, se a palavra não entra mais, põe o joelho no chão e peça assim a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu peço misericórdia, misericórdia. Passa do teu sangue sobre a minha mente, passa do teu sangue sobre o meu coração. Arranca esse coração de dentro de mim. Limpa, meu Deus, a minha mente. Tem misericórdia de mim. Porque se a palavra não entra mais, será que a gente precisa chegar a esse ponto para cair em si? Sim ou não? Nós não precisamos chegar a esse ponto para cair em si. Ele só caiu em si quando a vida dele desmoronou. Ele chegou ao fundo do fundo do fundo do fundo do poço. E nós precisamos estar atentos. Atento, você quer fazer o que você quer ou você quer fazer o que Deus quer que você faça? Porque se você quiser fazer o que você quer fazer, Deus vai deixar você fazer o que você quer fazer. Está aqui, ó. O pai não impediu o filho de seguir. Será que o filho quis pedir a opinião do pai? Ele não quis, né? Simplesmente ele diz: dai-me e deixa eu seguir minha vida.
Ele não parou para dizer: o que o senhor pensa? O que o senhor acha? Me dê uma direção aqui, eu devo fazer isso? Não, ele não pediu, simplesmente ele pegou e saiu. É verdade ou não é? Tomou a sua decisão. O resultado está aqui. Cuidado, grave o que eu vou te dizer, ou grave o que eu te disse agora. Se você chega na igreja e a palavra não entra mais, vou te dar um conselho hoje: põe o teu joelho no chão e pede misericórdia para Deus. De verdade. Se você chegou na igreja e a palavra não penetra mais, não tem efeito mais na tua vida, eu te dou essa direção. Coloque o teu joelho no chão e gema na presença de Deus e diga: tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Porque quando a palavra não penetra mais, é porque a situação é bastante grave, ou já chegou num ponto que agora o Senhor diz: agora eu vou tratar. Agora eu vou tratar e vou tratar da maneira que precisa ser. Amém? A palavra ela tem que penetrar. A palavra, quando ela vem, quando eu medito na palavra, ainda que seja eu que estou trazendo, ela me causa calafrios muitas vezes. A palavra tem que causar temor em nós. A palavra é viva, é eficaz. Se a palavra não está produzindo, opa, tem algo errado. Tem algo errado. Nós precisamos estar atentos. Tem algo errado. Eu preciso ter a necessidade, eu preciso a palavra, porque quer queira, quer não. Você queira ou você não queira, o que está escrito aqui vai se cumprir. Para a bênção ou para a maldição ou correção. O que está escrito aqui vai se cumprir. Amém? Amém? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Ele precisava passar por isso? Não. Ele necessitava? Ele tinha necessidade aqui? Não. Eva, quando estava no paraíso, ela tinha alguma necessidade? Estava lhe faltando algo? Não. Então vamos refletir sobre isso. Vamos pensar sobre isso, porque muitas vezes a igreja não está boa, meu trabalho não está bom, minha casa não está boa, meu casamento não está bom, minha vida não está boa, nada está bom. Senhor, tem misericórdia de mim. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a cair em si, me ajuda a enxergar, me ajuda a me curar, porque o problema não está fora, o problema está dentro. Amém? Amém? E você pode ter certeza que nós temos muito mais razões para agradecer do que para reclamar. É verdade ou não é? E lembre-se disso. Por isso, exercite justamente o espírito da gratidão na medida que você está. Porque citei, quem já não estava mais na escravidão, já estava a caminho da terra prometida e queria voltar para trás. Citei quem já estava no paraíso e o paraíso não a completava e perdeu o paraíso. Citei alguém que tinha tudo na casa do Pai, mas não estava satisfeito e teve que perder aquilo que tinha para poder se despertar o quanto está. Cair em si, diga comigo, cair em si. Só aí ele caiu em si, o quanto estava abençoado, o quanto estava cuidado, o quanto ele tinha. Amém? Quando nós conseguimos enxergar isso, você pode ter certeza que você vai sempre estar numa medida maior. Sempre. Sempre você vai estar subindo a uma medida maior. E nós precisamos evoluir dessa forma, por quê? Porque senão a sua vida não vai estar boa, seu casamento não vai estar bom, a sua casa não vai estar boa, a igreja não vai estar boa, o seu trabalho não vai estar bom, o seu casamento não vai estar bom, nada que você tem vai estar bom.
Aí o mundo está errado. E quando na verdade aqui dentro, aqui há um sério problema e precisa ser tratado. O problema é interior. E quando nós buscamos ao Espírito, quando nós somos guiados pelo Espírito de Deus, isso não tem nada a ver com conformismo ou passivismo ou etc. Isso tem a ver justamente com o Espírito Santo guiar a sua vida. Você entender cada momento da sua vida. Você saber lidar com cada momento da sua vida. Você saber fazer as escolhas certas para que a sua vida possa melhorar e não a sua vida retroceder. Aqui quem fez essas escolhas, a vida estava boa e destruíram as suas vidas. Nós fazemos escolhas para melhorar a nossa vida, não para retroceder. Amém? Amém? Fique em pé, por favor. Coloque a mão no seu coração. Eu tenho mais 2 versículos aqui, que eu vou ler rapidinho. Um está em Provérbios 30, 15 e 16. Só para meditação. Duas filhas têm sanguessuga. Dê, gritam elas. Há três coisas que nunca estão satisfeitas. 4 que nunca dizem. Aliás, que nunca dizem é o bastante. O Sheol, o ventre estéril, a terra cuja sede nunca se aplaca, e o fogo que nunca diz é o bastante. Nós falamos no início, não é só eu quero ou dei-me, faz-me. Essa é a oração que nós devemos fazer. Faz de mim uma pessoa melhor, uma visão. Ó Senhor, amplia a minha visão, amplia a minha mente, me ajuda a pensar como o Senhor, me ajuda a ver com os teus olhos e fazer as escolhas certas, porque senão nada nunca será o bastante. Entendeu? Nunca será o bastante. Nada nunca será o bastante. Não importa o quanto você tem ou quanto tem recebido, nada nunca será o bastante. Só para concluir, vou ler. Diga comigo: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Então eles não conseguem ver. Por isso eles não conseguem ver, não conseguem entender, não conseguem ser grato, não conseguem ser satisfeito, não conseguem. É sempre uma insatisfação, uma busca por algo mais, por algo mais, por algo mais, por algo mais. Sempre essa busca desequilibrada, desenfreada. O Deus desse século cegou o entendimento de muitas pessoas. Amém, pessoal? Coloca isso dentro de você. Quer crescer? Quer crescer em todas as áreas da sua vida? Coloque como objetivo que você tem que crescer, como meta que você tem que crescer internamente. Você tem que crescer espiritualmente. Você tem que crescer como a Bíblia nos ensina. Quando nós sentimos que nós estamos melhorando,
Será que você tem sentido que você tem melhorado nos últimos tempos, evoluído? Você tem se tornado uma pessoa melhor? Você é uma pessoa confiável? Você é uma pessoa leal? Ou você não é leal? Você é sincera? Ou você não é sincera? Você é misericordiosa? Ou você não é misericordiosa? Você é uma pessoa que dá amor ou não, só quer? Você dá ou você só quer receber? Você é egoísta? Porque o egoísta, ele vive brigando por isso, porque ele só quer receber, ele não dá. Ele dá, ele não dá. Mas ele quer receber. Ele quer receber, mas ele não dá. E Deus vai nos trabalhando, por isso que sempre nós falamos, deixamos muito claro uma coisa: toda mudança, falando das coisas de Deus, toda mudança, ela acontece de dentro para fora. E é tão bom quando você sente que você está melhorando. É tão bom como você sente. Você é um bom amigo? Você é um bom companheiro? Você é uma pessoa que traz leveza? Ou você é uma pessoa que traz tribulação, peso? É tão bom estar com pessoas que traz leveza. É verdade ou não é? Sim ou não? Traz leveza ao ambiente, tira o peso das coisas. Tão bom isso. Amém, pessoal? Você é um pacificador ou você é um fermentador? Grave isso. Quando a Bíblia fala de prostituição, quando a Bíblia fala que o seu povo prostituiu, era a infidelidade do povo. Porque nós podemos, você não precisa se deitar com uma pessoa ou trair no casamento para que você seja considerado um infiel. Nós podemos ser infiéis de outras maneiras, falta de lealdade, falta de sinceridade. Nós nos prostituímos espiritualmente. Amém? Então, é por isso que nós temos buscado de Deus essa mudança, essa transformação. Eu não quero mais, isso aí é tempo passado. A partir do momento que nós entramos por aquela porta, eu não preciso mais descer ao fundo do poço, desejar comer do alimento dos porcos para poder cair em si das coisas certas que eu devo fazer ou daquilo que eu não deveria fazer. Porque no mundo nós só recebemos conselhos errados, mas na igreja todos os dias nós recebemos um conselho certo. Todos os dias nós recebemos uma direção maravilhosa. Vamos errar se nós quisermos errar, se estamos determinados a errar ou viver uma vida errada, porque todos os dias nós estamos recebendo direção para não errar, para fazer o certo. Amém, pessoal? Então vamos agarrar cada oportunidade, cada conselho, cada direção que Deus tem nos dado. Cuidado com a maldita insatisfação. Ela te ronda, ela toma conta de você. Ela muitas vezes é aquela inquietação, é aquela agitação, é aquele nervosismo, aquela ansiedade, a insatisfação, Lembre-se disso, não está te faltando nada. Busque a Deus. Na bênção de Deus, Deus vai te acrescentando tudo, né? Você vai recebendo cada vez mais, mas cuidado para já não estar abençoado, está no paraíso e não precisa de nada. Tudo que ela não necessitava era aquilo que ela achava que necessitava. Eva. E aquilo fez o que com ela? Ela estava no paraíso, fez com que ela saísse do paraíso, perdesse, fosse expulsa do paraíso. O filho pródigo tinha até ele, por que quando ele perdeu ele enxergou que até os servos de meu pai estão mais abençoados do que eu, até os mais simples. Amém? Fala com o Espírito Santo e peça ao Espírito Santo que te ajude.